Olá, bom dia, boa noite, depende de onde vocês estão. O meu nome é Heloísa, eu sou da página Conexão Feminista. Talvez algum de vocês estejam aqui nessa página pela primeira vez por causa da virada. Então, deixa eu me apresentar rapidinho. Como eu falei, sou do Conexão Feminista. O Conexão Feminista eu faço com a minha amiga Renata. E a gente nada mais é do que um canal e uma página, um canal no YouTube, onde a gente bate papos, faz bate-papos ao vivo sobre feminismo, claro. E às vezes entre nós duas, às vezes com convidadas, às vezes apenas uma de nós com convidadas. Mas, claro, sempre falando sobre algum tema feminista. E então, bem-vindos. Eu moro em Londres, por isso que tá de dia aqui já. Me favoreceu esse horário do live, que no Brasil tá 3:30 da manhã, mas aqui já são 7:30. E eu fiquei muito contente de poder participar com o nosso canal. E espero que a conexão esteja boa. Eu tô entrando agora depois. Eu tava assistindo as meninas do Lugar de Mulher, a Renata e a Clara. Deixa eu ver se estou segurando da melhor maneira. A Renata e a Clara. E tava gostando demais do que elas estavam falando. Elas ainda estavam falando quando eu dei o meu horário de vir falar aqui. Então, tem muita coisa boa rolando. A gente tá só no começo, né? Começou meia-noite, ainda são 3:30 da manhã. E, bom, quando eu recebi o convite de participar, eu fiquei pensando, putz, mas no que eu vou falar, né? Porque, olha que interessante, quando eu comecei o canal com a Renata, umas pessoas falaram, perguntaram pra gente, vocês têm que fazer um bate-papo sobre aborto, tem que fazer um bate-papo sobre aborto e tal. E aí eu não conseguia entender, eu falava, mas eu não tenho muito o que falar sobre aborto porque eu sou a favor, sou a favor da escolha. E não sei o que querem que eu fale. E é interessante isso, porque eu sou uma feminista ativista, eu diria, autodidata. Por exemplo, eu não tenho. O meu background não tem nada a ver com estudo de gênero ou com ativismo, nem nada. Eu comecei a. Essa coisa maravilhosa do feminismo apareceu pra mim aos poucos e eu fui entendendo e eu fui compreendendo e sabendo que eu era feminista, que eu precisava fazer alguma coisa, mas. E aí, depois que eu fui entender a parte mais teórica e comecei a me interessar pela história, pelos tipos de feminismo, pelos grupos feministas, e é um constante aprendizado. E aí, quando eu comecei a Conexão Feminista com a Renata, e a gente começou a bater papo, e a princípio só nossas amigas, assim, mais próximas que assistiam, e elas mesmas falavam, nossa, eu tô descobrindo tanta coisa com vocês falando sobre isso, eu não sabia que tal coisa era machista, não sabia que eu era feminista, e eu vou aprendendo ao mesmo tempo também. Nós duas vamos aprendendo. Os meus relógios tocando. Nós duas vamos aprendendo juntas. E quando essas pessoas vêm falar com a gente, assim, felizes, né, de terem se descoberto feministas, ou felizes que a gente falou de algum assunto no Hangout, eu falo, putz, eu dei voz pra alguém, né? Eu falei, a minha voz deu voz pra alguém. E aí eu fui me tocar, falei, poxa, claro, falar sobre o aborto e sobre como é importante a legalização do aborto é dar voz para tanta gente, né? Então, sim, vamos falar sobre o aborto, precisamos falar sobre o aborto. Eu tô vendo que tá chegando gente agora, então rapidinho, eu sou Heloísa, eu moro em Londres, eu sou do canal Conexão Feminista. E aí, ok, como eu vou participar dessa virada? Morando aqui em Londres e vendo conteúdo que tanta gente incrível ia mostrar já nessas 24 horas. Então eu fiquei pensando, aqui na Europa, generalizando, tá? As leis do aborto são, assim, infinitamente melhores quando comparadas
a América do Sul ao Caribe, né? Que afinal hoje é o Dia Latino-Americano e Caribenho, pela descriminalização do aborto. Eu sempre erro essa palavra. E aí, se você olha, existe aquele mapa, né? O mapa das leis do aborto, que se você abre chega a ser assustador, né? O Brasil é um dos poucos países que tá lá em vermelho. E aqui na Europa a maioria, assim, tá verde. E aí eu queria falar, porque aqui em Londres, aqui na Inglaterra, o aborto é legalizado. E eu achava que ia estar verdinho no mapa quando eu fui pesquisar. Me desculpem, gente, tô com gripe. E aí, pra minha surpresa, comparando com os outros países aqui da Europa, o Reino Unido não estava verdinho, ele estava meio alaranjado. E eu já vou explicar por quê. Porque em vários desses outros países, ele é legalizado, o aborto é legalizado assim, de qualquer maneira. Você vai lá e compra sua pílula online ou na farmácia, não sei exatamente, tá? Eu tô generalizando mesmo, porque o meu foco era falar do Reino Unido. E aqui na Inglaterra, não. Aqui na Inglaterra você tem que falar com um médico e com o consentimento do médico você vai e tem o procedimento. Mas, ok, o que já é muito positivo. Então vamos focar nisso, senão eu vou distrair, tá? Eu queria falar do Reino Unido, porque dentro do Reino Unido tem muitas diferenças. Então, uma explicação geográfica muito rápida. O Reino Unido consiste em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Irlanda, República da Irlanda, que é no sul da ilha da Irlanda, não faz parte do Reino Unido, certo? E eu sempre soube que no Reino Unido o aborto é legalizado, mas na Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, não é. Ok, eu falei, ok, não é o mesmo país, não faz parte do Reino Unido. E eu sabia. Aí eu fui pesquisar as leis do Reino Unido pra falar um pouco aqui, porque eu queria falar desse lance da Irlanda estar tão perto e ter essa diferença tão grande quando se fala de direitos da mulher. Aí eu fui pesquisar, queria fazer uma comparação das leis e tal, e descobri que na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, o aborto também é proibido. E eu fiquei chocada, porque eu moro aqui já tem quase 8 anos. Eu fiquei chocada que eu não sabia isso. Eu falei, como assim? Um país que faz parte do Reino Unido, para eles, no lance do aborto, a lei é diferente? Como pode isso? E realmente eu arrumei aqui alguns links e algumas reportagens para me ajudar nesse live. Como eu falei, eu sou uma ativista feminista que ainda está aprendendo muito, que usa esse aprendizado para tentar ajudar outras mulheres. Então eu fui pesquisar mais, porque eu me senti muito ignorante quando eu descobri isso, de eu morar aqui e saber que as leis eram diferentes. Então, vamos lá. O que acontece na Inglaterra, no país de Gales e na Escócia? Toda mulher tem direito ao aborto gratuito até 24 semanas de gravidez. Eu sei que a gente luta, às vezes, por uma interrupção de até 12 semanas, mas aqui você pode até 24 semanas, que eu já acho uma coisa, assim, super evoluída. Até porque tem gente que demora muito tempo para descobrir, às vezes beirando aí as 10, 11 semanas, e até você ir no médico, até ele te liberar, pode levar mais tempo. Mas enfim, 24 semanas. Então o que acontece quando uma mulher se descobre grávida? Ela marca no GP, que a gente chama de GP, aqui que é o General Practitioner, que é o clínico geral, que todo mundo aqui tem o médico de bairro, né? É sempre o seu primeiro contato com a saúde pública aqui é você ir no GP. Então você vai lá e você vai falar, eu tô grávida. E a primeira coisa que o GP vai falar pra você é: você quer continuar com a sua gravidez? E eu acho isso já excelente, excelente. Imagina, isso nunca imagino, assim, isso não jamais, né, uma coisa que não acontece no Brasil, óbvio, o aborto não é legalizado. Enfim, mas é que quando você fica sabendo quando a gente tá acostumado de uma maneira e a gente vai morar num lugar onde é completamente diferente,
você fica uau, né? Você fica achando que aquilo tudo é maravilhoso, né? Mas não deveria ser assim, a gente não deveria nivelar por baixo, né? Mas ok. Você vai e ele pergunta se você quer continuar com a gravidez. Se você quer fazer um aborto, você fala que não, você quer interromper. E aí ele te manda para a clínica a clínica especializada, não uma clínica, mas numa equipe especializada, pode ser em qualquer hospital, e você vai ter uma avaliação de um segundo médico. Então você precisa ter 2 médicos assinando, concordando que você vai ter um aborto. E eu fui dar uma pesquisada e isso não é um problema. Eu não achei nenhum caso. Claro, né? Talvez esteja fazendo uma pesquisa mais a fundo, olhando nos arquivos do esquema de saúde pública, que aqui chama NHS, que é o National Health Service. Talvez tenha alguma coisa assim, mas eles não podem se opor. O médico não pode usar a vida pessoal dele, as crenças pessoais dele, para se opor ao seu aborto. Então, ele tem que assinar. Mesmo que você. Ele fala, ele não pode questionar. É isso que eu tô querendo dizer. Ele não pode questionar a sua opção de fazer um aborto. Ele não vai falar porque você não quer, ou se você não tá bem de saúde, nem nada. Ele vai te encaminhar. Você vai para a equipe especializada, e aí no site do NHS diz que em 2 semanas, do momento que você foi no GP, a partir de 2 semanas depois daí, você já deve estar tá marcado o seu aborto. E eu achei uma boa notícia também, que 55% dos casos são feitos com o aborto com a pílula, né? Que eu achava que era bem menos. Eu achava que procedimento cirúrgico era muito mais comum, mas não. Enfim, aprendendo muito com a responsabilidade de fazer esse live aqui na virada feminista. Então é isso. Isso, Inglaterra, País de Gales e Escócia. E Irlanda do Norte? Pois é, na Irlanda do Norte é diferente. O aborto é proibido. E é proibido, assim, de uma maneira muito pior do que, assim, do que no Brasil, por exemplo. Você não pode fazer aborto nem se você for estuprada, nem se o feto não tem a chance de sobrevivência. Ele é só permitido quando a mulher tem risco de saúde. Risco, assim, até de se matar, de suicídio. E aí, olha só a hipocrisia. Sente a hipocrisia. Você não pode fazer aborto na Irlanda do Norte, mas é permitido que você viaje para a Inglaterra, para a Escócia e para o País de Gales para fazer. Ou seja, é sabido que as mulheres viajam e fazem. E, tipo, elas não vão escondidas. Elas podem falar ao público, assim, ó. Elas não podem falar, eu vou fazer um aborto aqui na minha casa. Eu vou tomar uma pílula aqui na minha casa do aborto. Não pode, vai presa. Mas elas podem falar, eu vou viajar para a Inglaterra e para a Escócia e para o País de Gales e lá eu vou fazer o aborto, tá? Aí todo mundo vai falar, tá, lá você pode, só não vem aqui, ok? É mais ou menos assim, tá? Então, peraí, deixa eu só achar aqui uma estatística. Desculpem o silêncio rapidinho, vou só procurar aqui. Óbvio que eu abri todos os links, mas quando eu preciso achar as estatísticas, a coisa muda de figura, né? Vamos lá. Aguenta aí, gente, aguenta aí. Live é complicado, né? Olha só, na Irlanda do Norte teve um caso recente. Ai, chega. Toda vez que eu leio, eu fico. Ontem eu tava lendo isso aqui ontem à noite, eu falava, não é possível, não é possível. Uma mulher que mora em Belfast, quando ela tinha 19 anos, ela comprou a pílula online. E aí, o pessoal que morava com ela, os flatmates dela, que é muito comum aqui na cidade você dividir apartamento, você tá na faculdade e tal, você divide apartamento com outras pessoas. Deduraram ela pra polícia, que ela tomou o remédio aborto. Vocês acreditam? Ela foi julgada. Ela foi julgada e ela foi condenada, tá? Ela foi condenada
cumpre a pena em liberdade, mas azar. Ela foi condenada porque ela tomou a pílula do aborto. E é impressionante, porque é dentro do mesmo Reino Unido ser uma coisa tão diferente. E aí, em vários lugares tentam explicar por que as leis na Irlanda do Norte são tão diferentes, que o Abortion Act de 1967, aqui do Reino Unido, não se aplica à Irlanda do Norte. Mas tipo, como assim não se aplica, né, à Irlanda do Norte? Como é que... Quais são os trâmites? Por que não se aplica em todos os outros, mas não ali? A gente não consegue entender. E uma das explicações é que a Irlanda do Norte é um país mais religioso do que os outros países que compõem o Reino Unido. Quando as pessoas são perguntadas se acham religiosas, se consideram religiosas ou não, na Irlanda do Norte a porcentagem está perto de 90% e nos outros países do Reino Unido está perto dos 50%. Mas é claro que eu acho que não dá pra gente só jogar e... Não consigo, isso é um ponto importante. É verdade, Jessie. Eu também não olhei registro de mortes. Muito bem colocado. Então, Pedro, é verdade. Eu vou falar disso agora. O Pedro perguntou, muitas irlandesas viajam para a Inglaterra para realizar o abortamento. É verdade? É verdade. Principalmente da Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Então, elas vêm para cá, Inglaterra, Escócia e País de Gales, e fazem o aborto aqui. E aí eu fico me perguntando, ok, mas essas as que têm dinheiro pra viajar, né? E as que não têm, porque você tem um sistema de saúde que pode ser público, mas você tem que pagar a sua viagem, você tem que pagar a sua hospedagem, você tem que ficar uns 2 dias em repouso. Então aí o que acontece? Acontece no caso dessa menina de 19 anos que comprou a pílula online. Desculpa, gente. Comprou a pílula online e foi dedurada pelos próprios colegas. Aí você pensa, poxa, se as pessoas de 19, 20 anos estão dedurando a colega que toma a pílula do aborto, a coisa tá bem feia, né? Júlia, excelente, é isso mesmo, do médico perguntar se a mulher quer continuar com a gravidez. A primeira reação é parabéns, tudo maravilhoso e tal, e ninguém pergunta se era aquilo que você queria pra sua vida, né? Então eu acho que é uma coisa que te isola muito, né? Aqui a primeira reação é sempre quer ou não quer. Então tá, aqui o Abortion Act, o ato Act, nesse caso que é lei, não sei se traduz como ato, talvez um tratado, alguma coisa assim, não se aplica lá. E olha só, olha esse número que ridículo que a Irlanda do Norte colocou. Que teve, dentro da legalidade, que é possibilidade de saúde prejudicial à saúde da mulher, tiveram 16 abortos nos hospitais da Irlanda do Norte em 2014 e 2015. Ou seja, que assim, muito baixa de acordo com o departamento de saúde deles. Esses foram dentro da legalidade. 16 num país inteiro, mesmo que seja pequeno, Irlanda do Norte. Mas é claro que aqui fala, isso não conta tanto os ilegais das pessoas que compram a pílula e fazem elas mesmas. E aqui, ó, olha só, Pedro, a pergunta que você fez. Diz que em 2014 foram 837 abortos de mulheres da Irlanda do Norte que aconteceram na Inglaterra. E um pouco menos, eles não têm o número ao certo, que foram para a Escócia e País de Gales. Ai, que susto. E aí, olha aqui outra coisa, que eu falei do lance da viagem e da hospedagem que elas têm que pagar, né? Então não são todas que têm acesso. E aí aqui, ó, o que eu descobrindo cada vez mais coisa, como as mulheres da Irlanda do Norte não têm direito aos abortos gratuitos do NHS, o NHS é o sistema de saúde daqui, que eu mencionei. Gente, já passou muito tempo. É o sistema de saúde daqui que dá direito à saúde, aborto gratuito para qualquer mulher na Escócia, País de Gales e Inglaterra. Elas não têm direito a isso. Desculpa, eu achava que elas tinham, mas não. Elas têm que pagar o procedimento. Ou seja, é muito complicado. É muito complicado a gente falar em números quando várias... Talvez elas venham para cá, ficam numa casa de uns amigos, elas se registrem
com o endereço dos amigos pra não precisar fazer o pagamento, mas enfim. Isso falando da Irlanda do Norte, né? Que tinha. Pois é. Isso na Irlanda do Norte. Na República da Irlanda, cuja capital é Dublin, a coisa também é bem pior. E aí eu não consegui achar números da Irlanda viajando pra Grã-Bretanha. Mas olha, na Irlanda existe eu não sei como é que traduz, desculpa, eu sei que é irritante falar isso, é o Eighth Amendment. É uma oitava emenda, que iguala a vida da mulher à vida do feto, iguala com a mesma importância. E você não pode, olha só, não pode fazer aborto se você for estuprada, se o teu feto vai morrer assim que nascer, se teve incesto, só pode se tiver um risco de morte para a mulher, assim, iminente. Por exemplo, se ela tiver prestes a se matar, você pensa, se ela tiver prestes a se matar, você pode fazer um aborto. Isso pra salvar a vida do feto, né? Porque eles não estão nem abrindo a vida da mulher. Agora me fala, daqui a uns anos, quando a mulher estiver criando essa criança no desespero, um filho que ela não desejou, que ela não tá conseguindo manter, e se ela tiver problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais, e aí? O que vai se fazer por ela? Muito pouco, porque todo mundo sabe que aqui é complicado o lance de doença mental. Ninguém dá muita bola. Então, eu achei interessante fazer. Eu sei que eu tô falando tudo isso e não tem muito a ver com o lance no Brasil, mas é uma comparação pra gente fazer que esses absurdos continuam aí na Europa inteira. E mesmo aqui no Reino Unido e República da Irlanda, que eu achei que era um pouco mais evoluído, ainda tem muitos poréns, ainda tem muita coisa pra gente lutar, tem muita coisa pra gente conseguir. E mesmo aqui onde eu tô, Londres, onde o aborto é permitido, eu nunca conversei com uma colega britânica, inglesa, que me falou abertamente sobre isso. Não se fala muito, ainda rola muito shaming, né? E tem muita mulher que prefere ir no privado, porque ela não quer queimar o filme com o GP dela. Pra quem chegou agora, o GP é tipo o clínico geral, é o médico de família, é o do teu bairro que você vai quando você tem qualquer problema de saúde, que é a primeira pessoa que te avalia pra encaminhar pra outros. E quando você tá grávida, também no GP que você vai, assim que você chegar no GP, ele pergunta se você quer continuar com a gravidez ou não. Se o procedimento cirúrgico tem a ver com seria tecnologia. Tempo de gravidez, Nicole. Se não me engano, até 12 semanas ou até 8, eles dão a pílula, as duas pílulas. Eles dão uma pílula pra você tomar 24 horas, toma, e daí depois de 48 horas toma outra, alguma coisa assim. Passou de um tempo, já quando tá mais perto do limite, que são as 24 semanas, é cirúrgico. Mas, pelo que eu entendi, são 55% de pílula, ou seja, muito mais mulheres acabam procurando muito mais cedo. E para quem se interessar, no caso da Irlanda, República da Irlanda, eu vou indicar. Eu vou virar aqui rapidinho, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais, aqui, ó. Puderem entrar nesse site. Essa Repeal the Eighth, ano passado foi uma hashtag que bombou pra caramba no Twitter. Então, se vocês quiserem assinar essa campanha aqui, porque a emenda 8, é a que compara a vida do feto à vida da mulher. E aqui existe essa campanha das mulheres irlandesas para repeal, né? Para tentar lutar contra essa emenda aí. Então, se vocês quiserem entrar nesse site... Oi, Dé, bom dia. É um estigma muito grande, né? Enfim, eu tô lendo os comentários aqui, mas eu vou... Deixa eu continuar, porque meu tempo tá quase acabando. Então, para quem tem interesse, independente de onde você mora, dá uma pesquisada e vejam se vocês conseguem ajudar nessa assinatura da campanha aqui, Repeal the Eight, da Irlanda. Né? Porque acho que estamos todas juntas, né? E é uma coisa que a gente sempre fala no feminismo. Não adianta a gente ter liberdade, muitas mulheres que não são afetadas por machismo, enquanto uma mulher não é livre, nenhuma é. Então, vamos lutar juntas. Procurem esse site. Para quem, de novo eu vou virar a câmera, tá?
Para quem quer saber mais sobre o aborto, como ele é feito no sistema de saúde, vamos ver se ele foca. Ai, ai. Obrigada, celular. Se alguém... Bom, esse é o site do NHS. Ai, aí. Esse é o site do NHS. Se alguém tiver mais dúvidas de como é feito o aborto, os procedimentos de aborto por aqui, na Grã-Bretanha, que o aborto é gratuito, aqui explica mais. Se você colocar NHS Abortion no Google, vocês encontram certinho. É muito bom. Aqui é onde eu me informei sobre as leis no Reino Unido e a diferença entre Inglaterra, Escócia e País de Gales em relação à Irlanda do Norte. E aqui é uma outra reportagem que me ajudou a falar sobre isso. Eu não consegui falar sobre tudo que eu queria, mas eu vou colocar todos esses links aqui na página do Conexão Feminista. Muito obrigada por ter acompanhado esse ao vivo. Desculpa se eu me enrolei no lance da Irlanda do Norte, República da Irlanda, mas basicamente ali, engraçado que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas nesse sentido parece que ela faz com a Irlanda, parece que eles têm o próprio país ali juntos, né? Eles são divididos, mas nesse caso eles são muito parecidos. Eu sou a Heloísa, do Conexão Feminista. Se você chegou aqui pela primeira vez, dá um likezinho na nossa página. A gente tem um canal no YouTube também, que é o youtube.com/Conexão Feminista, que eu e a Renata fazemos hangouts sobre feminismo entre a gente e com convidadas. Muito obrigada, gente, pela audiência. E para quem tiver alguma dúvida a mais do lance das leis aqui ou no resto da Europa, eu quero pesquisar mais, inclusive, que é muito interessante, tem vários pequenos poréns, pode ser isso, pode se não é isso, um país que a gente achava que era super livre, mas não é. Enfim, vou colocar tudo aqui no Facebook, quem tiver dúvida, manda. Desculpa se eu não vi as perguntas de todo mundo. Vou tentar responder depois que eu terminar aqui o live. E é isso. Dormir pra quê? Como falaram. Vamos continuar com essa virada feminista. Vamos fazer acontecer. Bom dia pra vocês. E quem sabe, daqui a uns anos, a gente não precisa estar tendo essa conversa, porque vai estar descriminalizado o aborto. Bora, gente. Vamos à luta. Um ótimo dia pra vocês. E vamos ao próximo live. Tchau.